é Daphne Souza, eu sou designer de moda, figurinista e produtora cultural, e esse projeto é o Moda, Cultura e Sustentabilidade, um painel sobre o desenvolvimento da moda em Petrópolis, patrocinado pela Lei Aldir Blanc Municipal e a Prefeitura de Petrópolis. Hoje a gente está aqui com a Amana Malta, que é uma estilista que eu conheço há muitos anos, ela é uma artista petropolitana e que ela trabalha com moda regenerativa e vários outros movimentos dentro da sustentabilidade. Então eu vou passar a palavra para ela se apresentar mais aprofundadamente. Vamos lá, e aí, Amana, tudo bem? Ei, Daphne, obrigada pelo convite. Muito honrada de estar aqui. A honrada tô eu. Apesar de eu não ser petropolitana raiz, né, foi a cidade que eu escolhi para começar a trabalhar com a moda regenerativa. Então eu venho de uma indústria mesmo da moda, né? Eu era compradora de magazine, e aí os processos completamente exploratórios dessa indústria me fizeram realmente falar, não, isso não é para mim, não tem a ver com o meu estilo de vida, não tem a ver com o que eu quero para o futuro e nem para o presente. Então, há 11 anos eu vim para a cidade e abri a minha marca, que é a Orgânica, né? E aí começou essa minha pesquisa, esse desenvolvimento de uma moda mais justa, mais coerente, mais transparente. Sim. Mana, me explica uma coisa, por que você chama de moda regenerativa? Tá, vamos lá. Bom, a gente entrou agora, né, num século em que você não pode mais simplesmente fazer o que é correto. Além do que é correto, você tem que fazer algo para remediar tudo de ruim que as gerações antes de nós fizeram, né? Então a gente fala de uma indústria que dos anos 70 para cá transformou tudo em sintético. Sim. Né? Não só na moda, como a indústria em geral, né? O uso do plástico, do poliéster, e isso é muito degradante para o meio ambiente. Né? A gente hoje tem um oceano de água e outro oceano de plástico. Sim. Então, quando a gente fala regenerativo, é que você tem que pensar como remediar esse estrago que já foi feito. E não ficar criando mais roupa sem pensar no impacto que isso causa, sem pensar no retorno disso para o meio ambiente. Então, quando a gente fala em design regenerativo, que é um movimento mundial, a gente fala em criar um desenho. Antes de você produzir aquela peça, você tem que pensar no ciclo completo dele. Né? De onde veio, qual vai ser o tempo de uso, o que isso vai se transformar depois do uso, como isso volta para a natureza, quais os impactos que isso vai gerar. E o melhor ainda é quais os impactos positivos isso pode gerar na comunidade que você mora, né, no planeta que você vive e financeiramente na comunidade também e para você, né, quanto empresa, e que seja uma coisa justa e transparente para quem consome. Quando a gente fala em regeneração tem a ver com isso, em você pensar global e agir local. O que hoje a gente pode fazer? É o glocal, né? É isso, é local. E hoje a sociedade faz o inverso, né? Sim. Porque com a globalização... Tecnologia, informação, né? Sim, né? Mas aí a gente pensa a quantidade de sites, a quantidade de facilidade que as pessoas têm para comprar importado com um preço super baratinho. Sim. E tal. O quanto de impacto negativo que isso causa no meio ambiente, desde a cadeia de carbono até o descarte. Né? Então, assim, é uma cultura realmente do descartável. Então, quando você pensa o impacto local, o que você tem de insumo ali na sua região, quem são as pessoas que podem ajudar, né, na produção dessas peças na região, você está pensando regenerativamente. Porque você está se importando com o lugar que você vive. Né? Porque não adianta a gente falar, eu vou fazer alguma coisa, porque lá na África, lá não sei aonde, E aqui, né? É muito mais fácil a gente conseguir remediar o impacto que tem ao nosso redor do que só ficar refletindo o que está de longe, né? Porque, na verdade, a gente não consegue nem resolver o de longe e nem enxerga o que está acontecendo aqui. E no momento que a gente não enxerga o que está aqui, a gente também não se enxerga, né? Exatamente. Isso vem muito dessa cultura extrativista, né? Que a gente foi colônia, então tem que pensar na história. Né? E hoje, quando a gente fala de cultura regenerativa, por exemplo, não adianta fazer, se você pega dados de pesquisas de descarte de matéria-prima, de descarte de material têxtil, você vai para a Europa, as taxas são muito menores. Mas quando você começa a investigar mais, você vê que são menores porque os descartes são feitos, às vezes, em países asiáticos.
Então é muito fácil. Eles vendem o lixo deles, né? É isso, vender o lixo, né? A que ponto a gente chegou, né? É. Doida, gente. Mas o mais curioso é que Petrópolis vende lixo. Vende? Eu não sabia. Petrópolis, a gente não tem usina de reciclagem. E aí tudo que é arrecadado de reciclagem vai para São Paulo. Então, quando você tem o abatimento de conta de luz, é isso que acontece. Então, quando a gente fala pensar local, é o que a gente pode fazer aqui, de verdade, efetivo, para resolver a questão do lixo. Porque lixo não é lixo, é recurso, né? Sim. Então, assim, tem muitas soluções que o movimento regenerativo vai gerando. E isso acontece na cidade. Por exemplo, em Araras, onde tem o Projeto Araras... Que você participa, né? Também, né? A gente tem que estar ativo em várias frentes, porque isso faz parte do movimento regenerativo. É você agir na micropolítica, você estar presente na comunidade e entender quais são realmente as dificuldades, os desafios, o que pode ser visto, o que precisa ser melhorado. E não só cobrar os poderes públicos, mas pensar local o que cada um pode fazer. Sim. Que isso também é uma forma de pensar politicamente, né? Sim. Porque a política, ela está inserida no nosso cotidiano. E a gente tem que pensar tudo como um ato político, né? E eu acredito que a gente trabalhar com uma moda que regenera, uma moda que a reaproveita e que reduz o impacto e também incentiva o crescimento, é também fazer uma revolução política, né? Totalmente. Sim, eu acho que é isso que não me fez desistir da moda até hoje. Porque é desafiador trabalhar com moda e é desafiador pensar que o tempo todo você tem que ser também um agente de educação, um agente de mudança, né? E isso é um trabalho que nem... o acolhimento também, né? O tempo todo, né? Porque senão, se você chega na pessoa que não sabe nada a respeito da matéria-prima, do descarte, né? Dessa questão toda da sustentabilidade, e você chega com soberba, por exemplo, para alguém que está jogando um lixo de maneira errada numa lixeira, numa coletora, você vai afastar aquela pessoa, ela não vai ter o menor interesse nunca em começar. Sim. Né? Isso começa em casa também, né? Quando, sei lá, tua mãe compra uma bandeja de isopor com uma fruta numa bandeja de isopor, né? Um legume enrolado num plástico, para quê? Sim. Né? Então, assim, às vezes em casa a gente tem que ter essa compaixão e apresentar a solução. Porque não adianta você criticar, né? O movimento regenerativo, ele faz isso, ele traz a solução, porque é um design pensado para trazer a mudança, né? a solução. Essa semana eu li uma frase que eu achei muito interessante, que o lixo é um erro de design, porque a natureza, ela não produz lixo, ela tem o seu ciclo completo e nesse ciclo não existe o descarte, existe sempre o reaproveitamento, né? Isso é bem interessante. Então isso, né, a gente fala de tudo que é orgânico, tudo que é natural, quando você retorna para a natureza, ela se regenera, né? Ela, na verdade, serve de adubo para que novas plantas cresçam no lugar. Então, todas as vezes que eu crio alguma roupa, por mais que isso, aparentemente, vá encarecer o produto final, eu só uso matéria-prima 100% natural. Ótimo. Por quê? Como é que eu vou saber que aquilo ali vai, de fato, voltar para reciclagem, por exemplo? Não vai. E as matérias-primas, né, os tecidos que têm a fibra mista, né, quando a gente fala, misturou um pouco de poliéster com algodão, não dá para reciclar. Assim, dá por processo químico, mas a gente não tem esse tipo de usina aqui no Brasil. Né? Assim, aliás, é um processo caro. Então, assim, eu acredito que daqui a alguns anos isso já vai ser uma realidade, mas hoje a realidade é que não se recicla. Isso vai para aterro sanitário. Então, todas as roupas que eu crio na orgânica são compostáveis. Maneiro. Sabe? Você pode picar, acabou, não quero mais, passaram... Se bem que assim, não vai acabar, né? A roupa vai durar muitos anos. Sim. Mas não quero mais, resolvi que vou me desfazer. Pica e bota na composteira. Se não tem composteira, enterra no vasinho de planta, que em algum momento isso vai se dissolver. Né? Então, a diferença é essa. Assim, na verdade, é muito simples. Sabe? Quanto mais perto a gente conseguir pensar igual os nativos, menos impacto negativo a gente vai gerar no meio ambiente. Então, quando a gente para pensar nisso, né, eu quis trazer isso para abordar um pouco do movimento vegano na moda. Se você para pensar como um indígena, eles não são veganos, porque eles entendem o ciclo fechado, né? Essa questão de que, por exemplo,
na permacultura, algumas plantas você precisa de criação de galinha para poder fazer esse ciclo. Né? Eu não sou especialista nisso, mas eu sei que é assim que funciona. Né? E algumas precisam, inclusive, ter criação de peixe, porque também o peixe ajuda no tratamento da água. Sim. Tem várias questões ali. Então, os indígenas, eles sabem tudo. Quando a gente se separa da terra, se desconecta disso, aí começa uma relação doentia, em que a gente não respeita o ciclo da vida e a gente não entende o ciclo. Por isso que as pessoas têm tanto medo da morte, por isso que as pessoas têm tanto apego a se manter jovens, né? Porque essa coisa é industrial, é você querer se manter plastificado. Né? E a gente não pode falar de moda sem pensar no comportamento. Sim. Sem pensar que as pessoas querem se manter plastificadas nas suas casas pré-fabricadas, né? No padrão de beleza. Porque moda, na realidade, é modo de ser, né? Então está totalmente ligado ao comportamento. Eu acho que a moda reflete o comportamento e o comportamento reflete a moda também. Sim. Porque a moda e a personalidade das pessoas, elas são moldadas de acordo com as relações. Né? Então, eu fico pensando assim, num futuro, para a gente conseguir pensar o que vai ser da moda, o que vai ser da indústria, o que vai ser da sociedade, a gente tem que sair desse modo que a gente está, que vem se mantendo muito tempo com relações muito parecidas. E essas relações são muito abusivas. Sim. Né? Então, trazer também a questão social para a cadeia da moda não é você achar, por exemplo, que você tem que beneficiar, porque aquelas pessoas são menos favorecidas. Isso ainda é uma visão que não condiz com a realidade. Porque a realidade sem essas pessoas que são julgadas menos favorecidas, né? A moda não existiria. Sim. Então, o que você tem que fazer, na verdade, é redesenhar o papel. Por isso que o redesign ele faz parte da cultura regenerativa. Então você tem que entender assim, peraí, quem é que faz a moda? Quem que de fato vai colocar a mão na massa para que esse produto aconteça? Sim. Então, essa pessoa na cadeia, ela tem que ser a mais valorizada. Sim. E não a menos valorizada. Sim. Você não tem que pagar centavos para uma costureira. Porque se você paga centavos para a costureira, qual é a qualidade que você está colocando naquele produto? Qual é a energia que você está colocando naquilo? E o que você está deixando de legado para a sua comunidade? Sim. Assim, a gente sabe do grande impacto financeiro que a moda tem no mercado mundial, né? Se eu não me engano, a moda hoje ela é uma das 3 maiores indústrias do mundo. Ela só vem atrás da indústria do petróleo e a indústria automobilística. Então, a gente sabe que isso gera muito dinheiro. Por um lado, gera renda, emprego e faz o movimento do mercado em si, né? Mas, por outro lado, cria uma grande lacuna entre quem lucra, quem não está aproveitando essa circulação, né, de capital e quem está perdendo. Eu achei interessante você falar até das costureiras, porque eu gostaria de entrar nesse mote aí, né? Como se trabalha dentro desse mercado sem que essa balança seja tão desequilibrada? Olha, vou trazer isso dentro do contexto da pandemia, porque uma das grandes preocupações com a paralisação, né, da indústria era realmente que essas pessoas que estão na linha de frente da cadeia produtiva, né, as costureiras, as artesãs, Sim. foram as pessoas mais prejudicadas, porque não tinham direito trabalhista, isso ao redor do mundo, né? Sim. Sem direito trabalhista, não estavam ganhando nada, parados, passando necessidade. Então, quando a gente para analisar o quanto a cadeia do capital ela é totalmente desarmônica, né? Não tem um equilíbrio, não tem como eu falar disso sem eu falar dos pilares da sustentabilidade. Sim. Porque não dá para a gente continuar existindo, não dá para a gente continuar sendo seres humanos sem repensar a nossa forma de ver o mundo. De forma literal, né? Literal, porque senão não vai existir mesmo, a gente vai entrar em extinção. Sim. A natureza, o planeta não vai entrar em extinção, a natureza não vai entrar em extinção. Não, mas somos nós, né? Mas a nossa capacidade de viver aqui, com certeza. Então, vamos pensar de uma maneira, né, assim, mais integral, né? Porque eu acredito muito nessa questão holística no sentido de olhar o todo. Sim. Quando a gente olha o todo, né, nós somos um planeta que é um organismo. Não tem como a gente pensar primeiro nas nossas necessidades individuais
sem pensar que nós fazemos parte de um organismo que se Sim. chama Terra. Tudo que a gente faz impacta esse organismo, né? A mesma coisa existe no nosso corpo físico. Se você come uma coisa que vai te causar indigestão, todo o seu corpo, todo o seu organismo vai sentir. Então, a mesma coisa acontece no grande organismo que é o planeta Terra. Então, a gente tem pensado de uma maneira errada a nossa forma de consumir, a nossa forma de viver, olhando primeiro de maneira imediata o que a gente tem para hoje, né? Porque isso a gente está vivendo em modo sobrevivência. Quase ninguém vive em modo vivência, né? Sim. Então, o modo sobrevivência, ele é muito lucrativo, né? Porque se você para pensar que 1% da população detém todo o poder e riqueza e que todo o resto tem sido controlado por esse capital, a gente não tem como continuar assim. Sim. Né? A gente tem que dar um basta. Agora, para dar um basta, como é que eu vou fazer? Eu sou anticapitalista, eu quero mais a revolução? Talvez no fundo eu até queira, mas eu acho que tem formas da gente fazer isso. Menos radicais. Radicais, no sentido de voltar às raízes. Sim, sim. Né? Então eu acredito muito nesse radicalismo no sentido de voltar à raiz, ao cerne da questão. Olhar para trás, né? Isso. Então, assim, a nossa conexão com a Terra é o principal e que ninguém fala. Né? Assim, que a gente fala pouco. Então, quanto mais a gente tem se desenvolvido em centros urbanos, mais a gente tem se desconectado da terra com o tempo. Porque aí você precisa de agrotóxico para conseguir produzir mais rápido. Né? Tudo, matéria-prima, algodão, alimento, tudo. Né? A gente precisa fazer com que tudo seja produzido mais rápido. Por isso, os sintéticos estão aí, porque você produz muito rápido, você não tem que lidar com o tempo da terra. Sim. Né? Então, agora a gente está começando a ver que tem aumentado tanto o número de pessoas indo morar em grandes sociedades, grandes metrópoles, que esses lugares estão ficando pesados e estão afundando. Estão afundando, a gente está cavando a nossa extinção. Então, não é que a Terra uma hora vai cobrar a conta, não é isso, ninguém está castigando. A gente está fazendo isso. É uma ação e reação das nossas próprias... É a lógica da coisa, né? E a gente fica tão cego na sobrevivência do hoje, tipo, eu preciso pagar meu boleto hoje, que não pensa no macro. E aí, o que acontece? Por que é tão mais fácil entregar produtos prontos? Alimentos processados, roupas do fast fashion, porque a pessoa ela vai ter esse resultado, ela vai ter isso na hora, né? Produtos que emagrecem na hora, coisas que rejuvenescem de maneira milagrosa. Todo mundo quer algo imediato, né? Então, quando você quer esse algo imediato para facilitar a sua vida em todos os níveis, você tira a sua responsabilidade do ciclo daquilo. Ou seja, eu não importo de onde vem o que eu estou comendo, né? O que importa é que eu resolvi minha fome aqui, acabou. Então, a gente precisa mudar essa lógica. E como é que a gente muda essa lógica sem ser de uma maneira elitista? Né? Que eu acho que o principal aqui é a gente falar disso. Sim. É devolver o fluxo de prosperidade para as pessoas. E elas têm que entender que o fluxo de prosperidade não é só o dinheiro. E isso não é papo namastê. Sim. Porque assim, quando você, por exemplo, em qualquer comunidade, tá? Pode ser numa favela, pode ser num subúrbio, pode ser aonde for, você faz uma horta, você planta, você ensina as pessoas que elas podem ser agentes que produzem o próprio alimento, isso dá poder, isso empodera muito. Por que a gente vê muito menos pessoas em depressão, muito menos pessoas passando miséria e fome nas zonas rurais? Né? A gente vê, tem até aquela figura do Jeca Tatu, que é aquele cara que tá bem de vida. Tá de boa, tá né? de boa, entendeu? Porque ele tem essa conexão com a terra. Então, acho que não dá para falar de sustentabilidade sem falar nisso. Sim. Da gente reaver esses processos. E dá para você ter sua horta em apartamento, por exemplo. Né? Eu não acredito muito nesse modo de vida cidade grande. Eu acho que, na verdade, vai ter realmente uma pulverização, um retorno natural. Eu sinto que a pandemia acelerou muito esse processo. Porque durante a pandemia, os centros urbanos, eles ficaram mais violentos do que eles eram, porque aumentou o desemprego, e isso aumentou os moradores em situação de rua. Muitas pessoas começaram a entender que o estar ali naquele centro urbano era muito dependente do trabalho.
o trabalho se voltou para dentro de casa, as casas nos centros urbanos são muito menores. Então, muitas pessoas já saíram das grandes capitais, das metrópoles, e fizeram um êxodo, que teve o êxodo rural, agora o êxodo ao contrário, né? E fizeram um êxodo para o interior. Eu senti bastante isso durante a pandemia. Muito, né? Em Araras, que é onde eu moro, não tem mais casa para alugar. Olha, muitas pessoas foram para lá. Mas isso a gente está falando de uma transformação ainda elitista. Sim. Né? Das pessoas que tiveram a possibilidade de largar. De se mudar. Sim. Agora, o que eu quero trazer aqui é que não depende disso, sabe? Todo mundo pode plantar. E assim, você comprou uma cenoura, você pode transformar aquilo em raiz de novo. A natureza ela é generosa o tempo todo e a gente joga no lixo, sabe? Você pega um abacaxi, você pode replantar aquela coroa. Então, assim, nada é lixo, nada da natureza é lixo. Né? Você pode o tempo todo produzir mais e mais e mais, mas a gente acha que... Não sei nem o que a gente acha, sabe? Não tem tempo para nada. A gente acaba não pensando no que a gente próprio está produzindo, não pensando nas nossas próprias ações. A gente está vivendo no automático, né? Mas aí eu quero trazer esse gancho, porque a gente está vivendo no automático, porque o processo do capital, né, tanto da globalização quanto da gente está vivendo nessa economia capitalista, ele vai sempre desfavorecer as massas para as massas não entenderem o poder que elas têm. Então, quando você tira a dignidade que vem de você saber que você tem o direito de produzir seu próprio alimento, que você tem o direito de sobreviver com os recursos que você tem, que você pode fazer seu tratamento de água, que você pode fazer seu tratamento de esgoto de maneira natural e de maneira permanente, né, sem depender de terceiros, a gente ficaria, vamos dizer assim, dependente mais da energia elétrica e da internet. Sim. Né? Porque isso ainda é uma questão que, tecnologicamente, a gente precisa desenvolver mais. E que não é tão democrática quanto parece. Não é. Né? As placas solares têm um custo, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente já reduz muito o consumo de coisas que são industrializadas, né? E começa a produzir o próprio alimento. Você já pensou se todo bairro tivesse seus produtores de alimentos? E que você pudesse redistribuir isso no próprio bairro? Sim. Você ia evitar transporte, você ia evitar queima de carbono, né? Você ia ter mais recurso financeiro para aquela comunidade. Então, não é interessante para os donos do poder que as pessoas retomem esse contato com a terra. Né? Quanto mais a gente quiser ser artificial, mais a gente vai acreditar que o natural é sujo, é impuro, é mais inacessível e às vezes acha até que a qualidade é inferior, porque você olha um produto orgânico, ele não vai ter aquela estética perfeita como algo que foi modificado geneticamente, né? E isso a gente fala de roupa, inclusive, né? Você conseguir um visual de uma roupa esteticamente aceitável em nível industrial para manter o pigmento de cor, para manter a fibra, né, de uma maneira mais homogênea, é muito mais difícil, porque o natural, ele é assim, ele tem as suas peculiaridades, a beleza dele é essa. E ele se transforma, né? Também, né? E aí, só concluindo essa história, né, que eu falei do pilar da sustentabilidade, que para mim é o primeiro, que é pensar na natureza, é a reconexão com a natureza, né? O ambiente, e o ambiente inclui as pessoas. O segundo pilar da sustentabilidade seria o econômico. Mas quando você pensa no macro, foi isso que eu falei. Você vai pensar nas costureiras locais. Você não vai comprar na China porque é mais barato. Você não vai mandar produzir em São Paulo porque a indústria de São Paulo é mais barata. Você vai pensar em fortalecer a indústria local. Quem são as mulheres, quem são as pessoas que daqui, da nossa comunidade, costuram, que fazem? Vamos investir nessas pessoas. Né? Você não vai também querer importar tecido, sabe? Você vai pensar, tá, nacional, o que eu tenho? O que a gente tem ao nosso redor? É sempre isso, assim, o que eu tenho aqui, nas minhas mãos. E isso serve também para quem está querendo começar a empreender de maneira sustentável. Isso com o que você tem. Não precisa de nada, é com o que você tem. Se você está numa cidade que tem muito resíduo têxtil, você aproveita o resíduo têxtil que você tem ali. Né? Se você está numa cidade que tem uma fábrica de seda, você vai usar a seda dessa fábrica. Né?
Então é isso, é pensar realmente nessas estruturas, pensando que é o planeta Terra, as pessoas e o dinheiro, né? Nessa ordem. Sim. Porque se a gente coloca o dinheiro primeiro, a gente destrói todo o resto. Se a gente coloca as pessoas primeiro, a gente também pode destruir tanto a natureza quanto não ter visão de como pode ser rentável. Então tem que ser nessa ordem, sabe? Entendendo que tudo que a gente faz afeta o todo. Muito legal. Muito interessante. Então, Mana, já que estamos falando de pessoas, como um consumidor comum consegue fazer suas escolhas mais sustentáveis na hora da sua compra? Porque nem sempre ele consegue ter todo esse embasamento, né? Todo esse conhecimento, às vezes não chega a ele. E o que ele tem disponível nem sempre é o empreendedor sustentável ou aquele pequeno produtor. Como é que ele consegue fazer essas escolhas da melhor forma? Quando a gente fala em grandes centros urbanos é mais difícil, né? Mas dá pra gente ter escolhas um pouco mais conscientes. Então, assim, por exemplo, tem algumas coisas que você pode fazer que são efetivas, né? Levar sua ecobag para o mercado. Isso inclui também pequenos saquinhos que você pode reaproveitar aqueles saquinhos de tênis, de sapato, para poder colocar os legumes, né? É importante, porque aquele saquinho pequenininho que você usa também para pesar legume, aquilo super degradante, né? E quase não se recicla, porque acaba misturando com o alimento, vai para o lixo e vai para o aterro também. Então, evitar, né, plásticos de uso único. Se você puder comprar a granel, né, nessas casas que vendem tudo para você pesar, você leva o seu vidro, leva o seu saquinho para pesar, em vez de ficar comprando coisas que venham já em embalagens de plástico. Né? E outra coisa, embalagem de plástico. Se for muito necessário, escolhe a garrafa PET, porque a garrafa PET tem um valor de mercado que vale a pena para os catadores e para a indústria mesmo de reciclagem, tem um valor melhor. Então, se você usa outros plásticos, tipo aqueles potinhos de iogurte, aqueles não têm um valor de mercado bom, então acabam não sendo reciclados. Então, como é que você faz para identificar se é garrafa PET? Você olha o fundo. Se o fundo for uma bolinha, é PET. Se for um risco, não é. Uhum. Então, ele tem um valor de mercado ruim, é muito difícil que aquilo vá ser reciclado. Em muitas usinas, aquilo é descartado mesmo. Tá. E deixa eu te perguntar, em relação à compra de roupas, vai para a parte fashion, como é que esse consumidor consegue fazer essa escolha mais consciente também? Tá. Eu falei disso porque são plásticos de uso único. Sim. A roupa, tem muitas roupas também que são de plástico. Apesar da gente não ver, né? E apesar de, às vezes, o toque ser muito gostoso, se você não para ler a etiqueta, você não sabe de que aquilo é feito. E se é de poliéster, poliamida, ou qualquer outro poli, né? Isso quer dizer que essa peça ela é plástico. Sim. Né? Se isso for ainda misturado com outra fibra natural, com algodão, com seda, ou até com viscose, que é muito comum, ela não é reciclável. Então, evitar peças que sejam feitas de composição mista, né? Lógico que o ideal é compra no brechó ou compra em marcas que produzem de maneira mais consciente e transparente. Sim. Agora, falando de movimento vegano, é importante entender o ciclo fechado da natureza. Então, muitas pessoas que participam do movimento, de uma maneira até inocente, acabam consumindo muito plástico, porque couro vegetal não é couro, é plástico. Né? E muitas vezes usam esses sapatos que acabam soltando o couro de verdade, né? O couro animal, ele não tem essa questão, ele dura muito mais. Então, se não existe certo, não existe errado, mas é ver o quanto tempo você acha que aquilo ali vai durar. Uhum. Né? Na verdade, o mais sustentável é o que vai passar mais tempo com você sem descartar. E quando você compra uma roupa que tem uma fibra mista, cada vez que você bota aquilo na máquina de lavar, micropartículas de plástico, de poliéster, vão parar no lençol freático. Então, hoje já tem estudos que mostram que o fundo do mar tem muito mais microplásticos e guimbas de cigarro do que até vida marinha, sabe? É uma coisa absurda. Então, se a gente puder evitar o poliéster e a poliamida, já ajuda muito. E a viscose?
Viscose não é legal. A viscose, ela é uma grande polêmica. Não, a viscose ela é uma fibra artificial. Sim. Ela não é natural. Apesar de vir da rama de algodão, ela não é natural, ela passa por processo químico. Nesse processo, essa química é muito poluente. E sem contar que é tão poluente que foi proibido nos países de primeiro mundo. Hoje, a gente não tem uma fábrica de viscose, por exemplo, nem nacional. As fábricas de viscose são Índia, China e tem uma grande incidência de câncer nas pessoas das comunidades ao redor. Então, assim, hoje a gente só tem uma fábrica no mundo, que é a Lenzing, que faz a viscose limpa, que é uma viscose que vem de bambu, uma viscose que vem da Faia, que é o que a gente conhece aqui como Modal, a marca registrada, Lyocell e Tencel. Essas são patenteadas por essa empresa e ela que distribui para o mundo todo. Então, assim, se for essa viscose da Lenzing, o processo dela é de ciclo fechado e não é poluente. Eu já vi muita viscose, muito Modal e vi muito Tencel já. Então, se for 100% ou se for misturada com algodão, legal. Né? Com linho, legal. Agora, se for misturada com poliéster, que aqui no Brasil é muito comum, não adianta. É a mesma coisa, para fazer você entender assim, se você pega um colar de ouro e você coloca níquel em volta, entendeu? Assim, você está desvalorizando a fibra. Né? E, na verdade, fazem isso para baratear, mas não pensam no impacto geral disso. Então, assim, hoje tem algumas fábricas no Brasil, poucas, que usam essa fibra pura. Pô, Mana, muito interessante toda essa nossa conversa. Ela acabou virando até uma aula, né? Tô curtindo bastante. E também, tudo que você falou reflete na nossa conversa de que a moda não é só um vestir, né? É um modo de ser. E isso é muito, muito interessante. Agora, para finalizar, você pode, por favor, falar da Orgânica, onde a gente te encontra? Fica aí à vontade, a casa é sua. Obrigada, Daphne. Bom, a Orgânica tá nas mídias sociais, né? O Instagram é @organicamoda e o site é www.modaorganica.com.br. E da Orgânica surgiu o Conecta Orgânica, porque a gente entendeu que precisava agir localmente, então é o braço social, né, onde a gente traz conteúdos educacionais. Então, quem quiser seguir também, o site é www.conectaorganica.com.br e as redes sociais Conecta Orgânica. Então tá ótimo, muito obrigada, querida. Eu que agradeço. Que a gente possa fazer isso muitas vezes, porque está sendo um prazer, está sendo uma honra e eu acredito que para quem for assistir também vai ser bastante interessante. Que bom, muito grata. Então é isso.